Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem, sim. Bem-vindos aqui à nossa Casa na Arte mais uma vez. Eu sou Vanina Sigrist, para quem ainda não me conhece, e agradeço muito a cada um de vocês que está aqui comigo hoje para esta nossa conversa. E o tema de hoje é: ciência e arte se misturam? Será? Tem semelhanças? Elas têm relação uma com a outra ou não? São muito diferentes. O que vocês pensam a respeito disso? Eu particularmente adoro esse papo, por isso a gente vai ter essa conversa hoje. Vamos lá? Estão animados assim como eu? É o seguinte, eu sempre gosto de recontar um pouco, mesmo que a gente já conheça a história, recontar um pouco da história que a gente já conhece ou ainda não conhece, sobre o que é ciência, o que é arte, tentar entender cada uma delas até para a gente poder responder a essa pergunta aí da nossa conversa. E essa conversa nossa permite que a gente tenha aí horas e horas a fio para poder explorar esse assunto, esse tema, enfim, eu não vou conseguir esgotá-lo hoje e nem é essa a intenção. Até porque eu pretendo gravar outros vídeos depois, que serão outros episódios desse nosso bate-papo. Vocês vão perceber que essa conversa é muito fértil e dá o que falar, tá? Então hoje é só o primeiro episódio de uma série de alguns vídeos que vão tratar desta relação, desta convergência, das semelhanças ou diferenças, do conflito entre ciência e arte, ou do casamento perfeito entre as duas, por que não? Então, aguenta aí, são só alguns minutinhos de conversa hoje, mas eu prometo que a gente continua esse papo depois. Quando a gente pensa, quando é que a ciência surgiu? Ou quando a arte surgiu? Desde quando a gente cria esculturas, desenha, faz pinturas, enfim, quando é que tudo isso começou? Né? Sempre eu converso, às vezes com os alunos em sala de aula, porque sou professora também, né? Ou mesmo com amigos, e vem sempre essa questão, essa curiosidade. Tem como a gente datar? A gente conhece bem essa história, sabe ao certo quando as coisas começam ou não? É muito difícil. A gente sabe que a gente há séculos, milênios, inventa moda, tanto na ciência quanto na arte. Se é que a gente pode dividi-las assim, porque quando a gente começa a remontar lá ao passado da nossa cultura, ao passado da humanidade, a gente percebe que ciência e arte, além de não serem chamadas dessa forma, elas não eram coisas distintas entre si. Então sim, ciência e arte se misturam, tanto é que já se misturaram no passado com alquimia, magia, misticismo, religião, todas essas tentativas da gente se relacionar com o mundo, com os fenômenos que acontecem, tentar explicar as coisas que a gente via, percebia, não sabia muito bem ainda como explicar, e tentar de certa forma retratar, representar, reproduzir a realidade à nossa volta. Tudo que a gente via, os animais, as paisagens, a vegetação uns aos outros, enfim. Então, ciência e arte, de certa forma, têm uma mesma origem. É uma certa busca de compreensão e de tentativa de expressão e de reprodução de tudo aquilo que a gente vê, de coisas que a gente sente, enfim. A ciência, ela se inicia, inclusive, meio que na filosofia, talvez. Pelo menos se a gente volta para a antiguidade clássica, principalmente a antiguidade grega, que vai ser o meu foco aqui, vocês já vão saber por quê. A gente tem aí toda uma tradição de pensamento do qual se origina a ciência, mas que não era à época chamado de ciência. Hoje a gente designa alguns pensadores como cientistas, outros como filósofos, a gente aplica alguns rótulos, a gente aplica algumas etiquetas, algumas categorias, mas eles, à sua época, não necessariamente, né, se autodenominavam filósofos, cientistas, pensadores, nem nada disso. Aliás, muitos deles eram pesquisadores, mas muitos eram professores, que fundaram escolas
que tiveram os seus alunos, os seus discípulos, os seus seguidores. A mesma palavra que a gente usa hoje para as nossas redes sociais, é bem curioso. Então a gente tem toda a história de várias civilizações antigas, Egito, por exemplo, Mesopotâmia, que eram civilizações muito desenvolvidas mesmo antes das civilizações grega e romana, que são consideradas referências para a nossa civilização ocidental, pelo menos, vale dizer, hein? Não estou falando aqui de um discurso assim, né, muito universalista, não. E aí surgiram alguns filósofos naturais, considerados filósofos naturais, depois cientistas, por exemplo, na Grécia Antiga. Um dos primeiros cientistas que a gente tem e que eu poderia citar aqui é Tales de Mileto, Pitágoras, que desenvolveu o seu famoso Teorema de Pitágoras, Demócrito e alguns outros nomes. O que eles buscavam, afinal de contas, e por que esses nomes são os nomes daqueles que foram considerados os primeiros cientistas dessa civilização antiga grega? Porque eles foram os primeiros que, além de observarem à sua volta os fenômenos, a realidade, o que acontecia, eles buscaram entender de uma forma mais sistemática e eles buscaram documentar. Então, é uma civilização, a grega a gente sabe, pelos documentos, vestígios arqueológicos, enfim, né, todos os traços que a gente consegue recompor de toda essa história, é uma civilização que registrou bastante, né, tudo aquilo que pensava, que articulava as ideias, os pensamentos. Por isso a gente conhece tanto um outro grupinho aí, um outro trio de filósofos e de pensadores que vieram logo depois destes que eu acabei de citar, que são ditos pré-socráticos, que são os filósofos socráticos e que recebem esse nome em razão de Sócrates. Então nós temos Sócrates, nós temos Platão e nós temos Aristóteles, que são outros três pensadores à sua época, professores, oradores excelentes, enfim, que também buscavam compreender as coisas de acordo com a sua visão. Uma sociedade muito hierarquizada, uma religião politeísta, né? Se a gente volta a essa história, a gente sabe, claro, que tem todo esse contexto, todas essas circunstâncias, mas que ajudam a entender esse tipo de filosofia, que é uma filosofia que depois dá origem à ciência. Eu estou contando um pouco essa história para contar a história da ciência. E já já eu chego na arte, claro, porque é disso que a gente vai falar hoje, né? Então, esses filósofos, por exemplo, viviam ali numa região em que havia vários templos dedicados aos deuses, como o deus Apolo, que curiosamente é o deus da razão. E a razão, a gente sabe, se conhece as obras desses filósofos socráticos aqui, que é a pedra filosofal desse pensamento, a racionalidade, a lógica, o uso do logos, que remete à lógica, mas também à linguagem, a capacidade do argumento, da escrita, e tomar como certos pressupostos e premissas, enfim, ou seja, a existência de Deus, ou dos deuses, ou de algo divino, por exemplo, é algo que marca muito esse pensamento. Assim como a busca sistemática por tentar compreender o mundo real, empírico, físico, até, sei lá, cosmológico também, né? De um ponto de vista de certas categorias, assim, muito fixas e tal, e eles, claro, preconizavam muito o uso da razão, da racionalidade, talvez daí venha essa nossa tentativa de localizar nesse período com esses filósofos que eu citei, Sócrates, Platão, Aristóteles, o início da nossa civilização ocidental, tal como a gente a entende hoje, e o início de toda uma herança e toda uma tradição que passa por um pensamento muito racionalista de compreensão das coisas. Quer dizer,
são pensadores que vão se afastando cada vez mais do lado sensorial por achá-lo assim muito subjetivo, né? O que eu vejo, o que eu sinto, o que eu cheiro não é exatamente o que vocês veem e sentem também. Os nossos sentidos, eles são errôneos, eles são falhos, eles são, cada hora é uma coisa, um pouco esquisito. A gente não pode se pautar pelo uso dos nossos 5 sentidos para poder explicar coisas que a gente vê. Nós precisamos buscar cada vez mais um método. Essa é uma palavra que a gente depois nos próximos episódios aqui vai explorar também bastante, né? A ciência, ela cria métodos próprios de tentar olhar para o mundo. A arte tem os seus métodos, talvez, ou a ausência deles, num certo sentido. A filosofia, nesse momento, essa filosofia socrática, propunha, assim, um uso mais contundente, aí, mais presente da razão e do raciocínio para poder compreender o mundo. E, na sequência, nós temos muitos outros nomes que eu não vou aqui citar, enfim, para não me alongar. Mas Epicuro, Diógenes são filósofos que vêm depois, ainda na Grécia Antiga, e que, claro, continuam uma certa linha de pensamento ou criam as suas próprias doutrinas. Então a gente vai percebendo que com o tempo vai ramificando muito. O que nasceu como uma filosofia, digamos assim, mais nuclear, com um núcleo comum, por exemplo, filósofos socráticos, eles têm entre si muitas semelhanças em suas obras e algumas diferenças também. A gente percebe que com os filósofos depois, ao longo do tempo, aqueles que o sucederam, a divisão vai se tornando cada vez maior entre as escolas, as doutrinas, Epicuro, epicurismo e tantas outras que surgem na sequência. É bem curioso. Essa é um pouquinho da história das origens da ciência, né? E a arte? Para a gente poder responder aquela nossa pergunta. História e arte se misturam? Nesse sentido, é claro que sim, porque é um momento, até comentei aqui, é curioso, o deus Apolo é o deus da razão e também o deus da beleza. A beleza é um espaço de pensar também o mundo e as coisas, de explorar a simetria, a proporção e certos efeitos que parece reservada à arte, né? A arte é bela. Um poema ou uma música ou uma pintura trabalham com a beleza, trabalham com a estética. Mas vocês sabem que esses pensadores, esses filósofos, depois os primeiros cientistas que surgiam, eles também escreviam arte. Eles escreviam textos muito belos. Alguns desses textos que tentam explicar o mundo e as coisas e que poderiam ser, num certo sentido, considerados científicos, eles foram escritos em versos. Eles são textos belíssimos, com descrições muito, muito belas das coisas, do cosmo, do céu, das estrelas, da lua, da matéria, do que são formados os corpos, por que nascemos e por que morremos, qual o sentido da vida, qual o sentido da morte. Essas são as velhas questões que nos acompanham há tantos séculos, vocês sabem, e que parecem a princípio questões meramente filosóficas. Só que essas são as melhores questões, e eu acho que a ciência se debruça sobre elas tanto quanto a arte. E se a gente recupera suas origens, a gente também pode dizer que a arte nasceu nesse momento destas civilizações antigas, né? Neste momento em que você já tem, por exemplo, uma civilização egípcia que constrói aquelas pirâmides fabulosas e que são belas e que são verdadeiras obras de matemática e engenharia ao mesmo tempo. Onde é que está a ciência e onde está a arte numa pirâmide egípcia? É difícil a gente dizer. Os hieróglifos são um tipo de escrita muito visual, né? Muito pictórica, como a gente chama, num certo sentido. E aí? São tão belas as ilustrações que surgem nos livros. São, às vezes, ilustrações que eram feitas por pessoas que também ilustravam livros de ciência. Enfim, nós temos, sim, como localizar aqui uma origem comum. E a gente pode, sim, responder essa pergunta dizendo que, sim, a ciência e a arte já se misturaram e tiveram uma origem comum. Poesia, matemática e música nascem de um mesmo solo e depois elas vão se desenvolvendo
E claro, elas se separam num determinado momento, mas sempre a tentativa é de um reencontro. Então a gente vai ter várias conversas aqui em que vai explorar justamente esses reencontros. Sabe assim, partiram de um mesmo ponto comum, foi plantada uma mesma semente, que é a semente o quê? Da curiosidade, de aguçar os nossos sentidos, a nossa percepção das coisas, de tentar explicar. Nós sempre tentamos explicar coisas que vivíamos e que víamos. E de que forma? De várias formas. Alguns exploravam o ruído do, sei lá, atrito entre duas pedras, né? Fazia música, digamos assim, e tamborilava com as mãos em alguma superfície. E isso passou a acompanhar um ritual que é um ritual hoje considerado religioso, um ritual mágico. Então a gente já fazia música, a gente já tinha religião e a gente tentava explicar o mundo de uma forma que foi se tornando também cada vez mais metódica, sistemática, racional. Nós queremos dados, provas, informações para fazer ciência. Então tem uma origem comum, já se misturaram sim e eram na verdade, na origem de tudo, uma coisa só. Uma coisa só. Ao mesmo tempo, vou provocá-los um pouquinho agora. Nós podemos responder que não. Ciência e arte não se misturam assim por completo. Então, se nós temos, por exemplo, nessa antiguidade grega que eu mencionei aqui, uma arte tão bela, que preconiza muito a beleza, que valoriza muito a proporção, a simetria e até o caráter assim fidedigno à realidade. Então, uma estatutária em marfim, com corpos femininos, masculinos, de deuses e deusas, enfim, ali representados em tamanho natural e que são extremamente realistas. Se você vê de perto cada detalhe de cada estátua, e aqui eu cito, por exemplo, Vênus de Milo, é uma delas, que felizmente restou, né, deste passado tão longínquo, de séculos e séculos atrás, e felizmente restou porque muitas são encontradas em ruínas, em locais que foram soterradas, enfim, e essas estátuas são recuperadas, sei lá, só nos séculos 18, 19, muito agora, recentemente. E são estátuas provavelmente, né, esculpidas há muito mais tempo. Nós temos, por exemplo, a Vitória de Samotrácia, que é outra belíssima estátua. Só para falar um pouquinho da arte daquele mesmo momento em que se desenvolvia a filosofia, que é considerada a origem da ciência. E nós temos toda uma arte, não só esculturas, estátuas, mas eu estou fazendo menção a elas aqui, porque elas são bastante conhecidas e elas depois serão muito trabalhadas e esculpidas e faladas e comentadas no Renascimento, quando se valoriza demais esta arte antiga. Nós temos, por exemplo, Davi de Michelangelo. Se a gente repara em cada detalhe dessa escultura, a gente percebe que houve um trabalho muito, né, esmerado, laborioso, detalhado de esculpir pedra, esculpir marfim, enfim. Só que eu disse que não, que ciência e arte não se misturam o tempo todo, e agora eu vou explicar por quê. Também dando um exemplo, só que não de escultura, mas de um filme nacional, inclusive, dirigido pela Eliane Café, lançado em 2003. É um filme de que eu particularmente gosto, porque eu acho assim muito didático para que a gente entenda isso que eu estou acabando de dizer, que é ciência é uma coisa e qualquer outro tipo de conhecimento, como conhecimento popular que aparece aqui, é outra. E eu estou me referindo ao filme Narradores de Javé. Nós vamos assistir ao trailer oficial do filme para que vocês sintam um pouquinho do que se trata. Mas nós temos aí um conflito tão grande entre ciência e os ditos populares, as crenças e crendices, o jeito todo próprio de quem não é cientista ver o mundo e pensar o mundo, que a gente fala, poxa, caramba, a ciência realmente é algo muito mais duro, muito mais exato e muito diferente da arte.
Porque nesta história, Narradores de Javé, neste filme brasileiro, nós temos o perigo de uma equipe de engenheiros, que são os nossos representantes aqui da ciência, chegando e querendo construir uma super barragem num pequeno vilarejo no meio do nada, que vai fazer com que esse vilarejo simplesmente desapareça do mapa. Só que os moradores que vivem ali a vida inteira, porque os seus pais já viveram, os seus avós já viveram, eles nasceram ali e querem ser enterrados ali, eles discordam completamente. Eles não querem desocupar o vilarejo, eles não querem catar as tralhas e ir embora. Eles querem ficar e querem ser enterrados naquele chão e naquele solo. Essa é a mentalidade popular, é a mentalidade interiorana, é a mentalidade rural de muitas localidades, inclusive até hoje no Brasil. Eu acho um retrato, o filme nem é tão antigo assim, é um retrato ainda atual, apesar de já termos vivenciado um período de modernização muito intenso. E nós vamos observar agora que, vejam só, o conflito acontece, e aí a gente volta a dizer, não, ciência é ciência, arte é arte, são coisas muito distintas. Esta é Javé, uma cidade com os dias contados. Vão construir a barragem, Javé está no caminho das águas. Logo isso aqui tudo vira represa. Os homens disseram que só não inunda quando a cidade tem alguma coisa importante, história grande. História grande e valor que não falta aqui, né, minha gente? E de quem é a mão santa que vai escrevinhar, botar as letras no papel? Chama a Tambiá. A gente quer que você escreva a história grande do Vale de Javé. Tem que ser história verdadeira, científica. Começa junto de Indalécio. Indalécio? Indaleu. Indaleu? Indalécio. Indalécio. Consta que nunca descia do cavalo, que era pra estar pronto pra guerra a qualquer momento. Sei que Indalécio não morreu em cima do cavalo, morreu foi agachado. Eu também já ouvi dizer isso, que seu Idalécio morreu cagando. Aí passa por eles aquela boiada imensa. Um dilúvio bovino. Você já tá querendo inventar, é? Uma coisa é o fato acontecido, outra coisa é o fato escrito. O acontecido tem que ser melhorado no escrito de forma melhor para que o povo creia no acontecido. Vai ser um aguaceiro danado de não sobrar nada. Os nossos mortos vai viver debaixo d'água? Não pode. Como é que você pode tirar a gente daqui? Pode cair fora daqui! Peraí! Então, isso aqui tá parecendo, sabe o quê? Um Réveillon de Muriçoca. José Dumont. Contar a história hoje é difícil. Eu quero pelo menos um ano de barba grátis. Gero Camilo. Bora, homem! Bora, vamos trabalhar! Eu sou espermatozoide ninja? Nelson Xavier. Ou ele explica essa afronta diante de nós tudo, ou o couro dele não vai ser o mesmo! Matheus Nastergali. Chifre é coisa de homem, boi usa de ousado, que é. Narradores de Javé. Eu não sou o divino. Eu sou o Pokémon de Jesus. Percebemos por esse trailer que ciência e arte tomaram rumos muito diferentes na história e acabaram criando para si lentes de contato também muito diferentes de ver o mundo, né? Lentes de aumento ou de contato, enfim, certa forma de abordar aí o que acontece muito distintas. Eu acho fantástica aquela fala que a gente observa, né, de das personagens aí dizendo: o fato acontecido é uma coisa, o fato contado ou escrito é outra, né? O fato é melhorado. Porque eles têm de escrever a história do vilarejo, para comprovar que aquilo tem algum valor de patrimônio cultural, enfim, senão eles vão acabar com tudo e vão construir uma grande represa ali e pronto. E aqueles moradores, eles querem provar o improvável aos olhos da ciência, que é que a história daquela cultura, aquela arte local, aquele fazer cotidiano em que parece que nada no fundo acontece, são sempre as mesmas coisas, os mesmos fuxicos, as mesmas brigas,
né? Os mesmos velhos problemas e dramas que eles enfrentam, eles querem provar que isso tem um grande valor. Para a ciência não tem valor algum. O preço da ciência é mais caro, mais alto, e ela paga esse preço a custo de fazer sumir com certas culturas, sim, né? Com certos lugares, ou pessoas, ou animais, nesses tantos experimentos que ao longo da sua história ela já fez, para conseguir alcançar algum resultado que seja científico. Só que a linguagem desse pessoal e desse texto que eles começam a escrever para provar que aquela história é uma história valiosa, eles estão no fundo escrevendo o livro de Javé, que é o vilarejo. Vamos escrever a história de Javé. E aí eles têm uma linguagem anti-científica, totalmente anti-científica. Imagina fazer ciência dessa forma. E aí a gente, né, acompanha aí nesse trechinho, Réveillon de Muriçoca, espermatozoide ninja, eu não sou um Pokémon de Jesus, e tantas outras falas que estavam e não estavam no roteiro. E que surgiram depois, nas gravações, no decorrer da gravação do filme, enfim, porque são, assim, saborosíssimas e foram surgindo até intuitivamente. E é uma linguagem extremamente, assim, poética, né? Que diz a respeito dela mesma, que inventa, cria, recria, justamente para fugir do fato, do que realmente aconteceu. Não, eu estou escrevendo a nossa história aqui, eu posso mudá-la, aumentar um ponto. Quem conta um conto aumenta um ponto sempre. Eles aumentam um ponto na maior, não tem problema, eu vou escrever a história do meu jeito, é a história do nosso povo, e eles não entram em acordo algum sobre o que teria verdadeiramente acontecido. Em acordo algum. Cada um tem a sua versão. Isso é completamente anticientífico, tal como a ciência foi se construindo ao longo da história. Né? Cada um acha uma coisa, cada um pensa uma coisa. Então, cadê o método? Todos têm de ver a mesma realidade. Todos têm de chegar ao mesmo cálculo. O teorema de Pitágoras não é o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Como é que eu vou mudar isso? O Indalécio, que vai mudando de nome o tempo inteiro no decorrer da narrativa. Não, ele morreu assim, ele morreu assado, onde é que já se viu? Você não está se recordando direito dos fatos aqui, como é que pode? É anti-ciência o que acontece em Javé, na pequena Javé. Então, ciência e arte são também muito, 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 muito diferentes. Espero que vocês tenham gostado dessa história e eu prometo voltar com mais um capítulo dela. Muito obrigada a todos por terem ficado comigo até aqui. Deixem o seu like e compartilhem esse vídeo, por favor, porque ajuda o canal. Muito obrigada e até a próxima!